Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. E hoje, um dia muito especial, a gente está com um super convidado, uma celebridade, poderia dizer assim, né? Uma grande pessoa, assim, uma grande inspiração para a gente, né? Recentemente eu conheci ele pessoalmente, Alexandre Coimbra Amaral, um psicólogo, né, de formação. Ele vai falar um pouquinho do trabalho dele. Alexandre, seja muito bem-vindo. Ô, Leandro, que alegria. Não sou celebridade, não. Sou um profissional de saúde como outro qualquer. Tá tudo certo. Vamos conversar sobre a gente. Muito bom, muito bom. Eu falo muito porque, caso alguém não conheça, né, Alexandre tem uma participação muito grande aí em relação às mídias também, o que acaba sendo uma grande inspiração para a gente. Tem alguns livros, vou querer até que ele fale de um deles em especial, né? Então, vai ser uma conversa muito bacana para a gente, nós que cuidamos dos outros, entender como que a gente cuida de nós mesmos para realmente lidar com as emoções dos outros, né? Sim. E Rafael Crassicaline, tudo bom, Rafa? Tudo ótimo, e seguimos aqui na nossa série do Setembro Amarelo, falando um pouco sobre, ou criando um espaço para a gente falar sobre a nossa própria saúde, né? Com certeza. Então, a gente está numa série de postagens, conteúdos específicos a esse assunto, e está muito bacana, a gente está realmente percebendo a necessidade de falar sobre esse assunto, a gente percebe como as pessoas se identificam quando a gente fala de alguns sintomas, como a gente falou em relação a burnout, trabalho e todo esse gerenciamento de saúde própria, né? Então, acho que é um momento muito especial. Mas, primeiramente, Alexandre, eu queria que você falasse um pouquinho de ti, suas formações, como que você chegou aí nessa tua trajetória aí brilhante e falar um pouquinho do teu livro, né, Cartas para um Terapeuta, que no final acabou virando um podcast. Então, para a gente conhecer um pouquinho melhor você, por favor, pode falar um pouquinho para a gente. Bom, eu sou psicólogo, sou mestre em psicologia pela PUC do Chile, e sou terapeuta familiar de casais e de grupos. E já fiz um pouco de tudo nessa vida. São 25 anos desde o primeiro paciente, né? Então, já é um quarto de século trabalhando com sofrimento humano em todas as vertentes que você puder imaginar. Já fiz hospital, já fiz escola, já trabalhei com consultório de todo tipo, com todo tipo de público. Em várias cidades eu já tive consultório em Belo Horizonte, já tive em Santiago do Chile, já tive em São Paulo, né? Agora eu só Uhum, atendo virtualmente. Já tive um tempinho consultório no Rio. Então, tem uma história aí de muita aliança com aquilo que o sofrimento humano chama a gente para escutar. uhum, E desde 2018, eu recebi um convite da TV Globo para fazer parte do programa da Fátima Bernardes, para trabalhar questões de saúde mental lá. Então, a cada 15 dias, eu estive até o fim do programa com a Fátima, que foi agora em julho, uhum, quinzenalmente conversando sobre saúde mental. Todo o tema que você puder imaginar, a gente cobriu aí ao longo desses 4 anos e meio. E isso deu uma projeção que levou a esse convite para escrever um livro. uhum, E aí esse livro se chamou Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise, que é uma forma da gente falar de emoções de uma forma pouco habitual, né? Então, uhum, eu sempre gostei muito de cartas, eu sempre fui uma pessoa que escreveu muitas cartas. Na adolescência eu tinha muitos primos no sertão, eu morando em Belo Horizonte, os meus primos todos no sertão, eu muito identificado com o sertão, com o Rio, com a saudade que eu vivia daquele espaço, então eu estava sempre escrevendo carta para eles. E depois, no futuro, eu também, como terapeuta, escrevo muitas cartas para os meus pacientes. Escrevo cartas para saber deles, para saber como é que eles estão tempos depois, para convocar pessoas da família que nunca aparecem na sessão, aquele pai ausente que não aparece nunca na sessão e o problema é uma criança.
né, que está com algum sintoma importante, eu mando uma carta para ele, enfim. E aí, desse tema das cartas, surgiu esse livro, só que quem manda as cartas para o leitor nesse livro são os sentimentos humanos. Então, tem carta da raiva, do ciúme, do amor, da esperança, da saudade, do medo, da tristeza, né? Tem todos os sentimentos humanos, eles mandam cartas para o leitor. Esse livro foi um sucesso, assim, eu não esperava que desse tão certo, ele já está indo para a 8ª edição, Legal. e, e aí, esse ano eu resolvi fazer um podcast com cartas, tipo Uhum. programa de rádio que a gente escutava Uhum. no século passado, né, que as pessoas mandavam cartas e às vezes tinha comentários a essas cartas, então eu fiz isso. Usei o nome do livro para colocar essa oportunidade das pessoas me mandarem as suas histórias e eu poder comentá-las através de um podcast curto, de entre 20 e 30 minutos. Muito bom, muito bom. E é um podcast que tem muitas lições, assim, né? Eu sempre acabo escolhendo pela temática, né? Eu acho que você acaba sendo muito certeiro pelos títulos. Eu gosto bastante de escutar com uma certa frequência. E eu queria começar nessa conversa, Alexandre, para você explicitar um pouco de o Alexandre de hoje como psicólogo, né? Qual que é essa evolução de entendimento sobre emoções, né, que você teve e como que é esse olhar hoje mais amadurecido que você tem, se você entendia que você ia lidar com tantas emoções futuramente, até porque são situações que a gente dá nome, a gente fala que é raiva, fala que é ansiedade, fala que é estresse, né? E explicar o que é emoção é sempre uma complexidade, né? Então, fala um pouquinho para mim desse amadurecimento por definição aí para a gente começar. Olha, a profissão da psicologia, ela necessariamente convoca para esse amadurecimento, né? Porque você, às vezes, por exemplo, você antecipa fases da sua vida escutando pessoas que estão passando por uma situação que é natural do desenvolvimento. Por exemplo, pessoas que estão envelhecendo com os dilemas do envelhecimento. Você pode fazer uma escuta clínica desse sofrimento quando você tem 20 anos, quando você tem 25 anos. Então, você tem tipo um spoiler das próximas temporadas da vida, né? E às vezes você escuta vidas que são absolutamente diferentes da sua, né? Que têm culturas diferentes, culturas religiosas diferentes, gênero diferente. Uhum, Então, é uma profissão que te leva a sentir sempre muita coisa. uhum, Então, as emoções de um terapeuta são uma coisa muito séria, porque eu não trabalho com a ideia de neutralidade científica, eu não acredito em neutralidade científica, uhum, né? Então, as emoções do terapeuta, e eu acho que as do profissional de saúde como um todo, elas servem ao seu fazer, ao seu ofício, né? Então, as emoções que nos atravessam na hora que a gente está atendendo são uma pergunta para o nosso fazer, né? Por que que eu sinto sono toda vez que aquele paciente começa a sessão? uhum, Por que que eu sinto raiva daquele paciente? Por que que na menor palavra dele eu sinto raiva? Isso é uma questão, isso é uma pergunta. Não é para a gente se julgar, não é para a gente dizer, você não deveria sentir raiva, você é pouco profissional, você não deveria sentir sono, você precisa dormir melhor. Pode até ser uma questão fisiológica, mas a gente sempre acredita que tem algo a mais, uhum, que tem algum atravessamento aí nessa relação. Então, para nós, as emoções de um profissional de saúde dizem da relação dele com aquele paciente. uhum, E quando, né, eu vou falar agora uma coisa em comum com a fisioterapia, nós desenvolvemos relacionamentos longevos com os pacientes, né? uhum, Nós acompanhamos processos. Outros profissionais de saúde têm atuações mais pontuais, por exemplo, o anestesista vai lá e está com aquele paciente naquele dia e nunca mais vai ver a pessoa, né? uhum, Para quem acompanha processo, você é atravessado por muitas emoções ao longo desse processo, né? Às vezes você se frustra com um paciente, você se entusiasma com um paciente, você se encanta com um paciente, você se irrita. Todas
as emoções. Você lamenta o fim de um tratamento, embora o sucesso de todo o tratamento de um profissional de saúde é a melhora do paciente. A Uhum, gente sente saudade. Poxa, estava tão legal essa experiência aqui. Então, tudo isso nos atravessa. Então, é uma coisa sempre que nós valorizamos na psicologia, mas que eu acho que é uma coisa que a gente pode amplificar para toda a profissão de saúde, é que as nossas emoções sejam parte da nossa reflexão sobre uhum, aquele ofício específico. uhum, Cada paciente, cada relacionamento profissional traz alguma coisa para a gente pensar sobre ele que tem a ver com a gente, que tem a ver com como a gente está no momento, com o que essa pessoa nos recorda, né? Porque às vezes pessoa está lembrando um outro caso que a gente atendeu que foi difícil para a gente, né? uhum, A gente tem fracassos na nossa história, e esses fracassos mexem com a gente, eles fazem a gente se sentir ansioso, inseguro, né? E o outro paciente não sabe disso. O paciente novo lá apresenta para a gente: olha, eu estou com tal patologia. uhum, E na sua história, aquela patologia não é um CID. Aquela patologia é uma história encarnada numa relação terapêutica que foi fracassada, por exemplo. uhum. Então, ali tem um ponto de insegurança que vai atravessar a sua vinculação com aquela pessoa, com aquela história. Então, a gente tem muitas coisas que a gente pode pensar das emoções. É, a questão é que nós precisamos querer olhar para elas. Perfeito. Né? O paradigma mais positivista em saúde Uhum, diz que nós temos que separar as nossas emoções daquilo que a gente faz. E eu acho isso um desperdício. Além disso não ser possível. uhum. Né? Além disso ser uma fake news, isso é uma ficção, Total. né? A gente não separa as nossas emoções, exatamente para a gente conseguir fazer um atendimento mais humanizado, a gente precisa estar próximo do paciente. E a gente não está próximo de alguém se separando, se distanciando de uma parte que é fundante em nós. Então a gente leva o estado em que a gente está naquele dia, né? Porque a gente não é uma tábula rasa em que a gente é atravessado só pelas questões da nossa profissão, né? Uhum. A gente termina um namoro, está arrasado e vai atender a pessoa, e a pessoa está lá chorando e a gente fica com vontade de chorar porque a gente já estava com vontade de chorar antes, né? A gente está com medo de um resultado de um exame que a gente está fazendo clínico, que pode apontar que a gente tem diabetes, então a gente está mais vulnerável naquele dia, né, para atender o paciente. E a gente, estando mais vulnerável, talvez a gente não esteja tão motivado, né, com aquele espírito todo para ofertar para o paciente. Então, esses atravessamentos emocionais precisam ser normalizados na nossa prática, Uhum, porque senão a gente, além da emoção que a gente vive a culpa por sentir. uhum, Aí danou-se, aí sim, danou-se. Porque aí a gente fica com duas camadas de emoção para lidar, o que é muito mais difícil no trato com o paciente. sim. Eu acho muito bacana essa sua forma de falar, porque dentro da fisioterapia a gente está tendo uma, entre aspas, uma revolução, vamos dizer assim, onde a gente tinha um modelo que era mais patoanatômico, olhava muito mais para a estrutura, e a gente está expandindo para o que a gente chama de modelo biopsicossocial, né? E esse olhar para o biopsicossocial, ele faz mais lidar com as emoções, só que agora com as emoções dos outros. E assim como você falou, a gente olha muito pouco para as nossas. E eu constantemente falo isso em aula, que como que eu lido com a emoção alheia se eu não sei lidar com a própria emoção? E isso acaba trazendo uma complexidade muito grande para você interpretar aquilo. E acaba tendo um excesso de julgamento dentro do processo terapêutico, né? Porque o fisioterapeuta está tão focado num processo físico, estrutural, como se ele funcionasse sozinho de todo o resto que está acontecendo. A gente que lida com um pouco mais de dor crônica, a gente automaticamente é um pouco mais treinado para lidar com essa questão psicossocial propriamente dita, e para quem não está tão acostumado, acaba falando que é o paciente complexo, né? É o paciente que é difícil de lidar, é o paciente que a gente passa para os pacientes, para os outros terapeutas, né? Então, muitas vezes, um caso como fibromialgia é o paciente Sim, que é meio renegado, assim, por todos, né? Então,
É É um, mesmo? Dentro da área da fisioterapia, paciente muitas com vezes. fibromialgia? É mesmo? Dentro do, no geral do profissional da saúde, porque ele não sabe lidar com aquilo. O que ele fala de resposta terapêutica não é o que ele esperaria, porque você não vai tirar a dor real desse paciente, né? Então, você treinar que ele tem que manejar, aceitar a própria condição, existe uma complexidade muito grande. Então, essa Sim, é uma das questões que a gente acaba trabalhando, né? E, principalmente, eu acho que o começo de todo fisioterapeuta, Alexandre, ele entra muito no home care. E o home care a gente entra dentro da casa dos outros. isso, E a gente faz isso. muito ver os problemas que acaba tendo em torno, contexto, e é outra coisa que a gente também não é muito treinado a saber que isso interfere, a saber lidar com essas situações, né? E eu acho que, né, aproveitando você aqui, a gente gostaria de escutar um pouco como que a gente se prepara para ter essa relação, né? Eu acho que tem uma parte que eu gosto às vezes de separar de nomenclatura, uma relação afetiva que dependendo desse excesso da relação afetiva, ele te atrapalha nessa aliança terapêutica, né? E nessa relação que você acaba tendo com o paciente. E, como você falou, é difícil separar o que que é pessoal, o que que é afetivo, o que que a gente chamaria de terapêutico. Existe essa separação ou a gente tem que olhar de forma separada aí para se proteger um pouco? Não, não. Veja só, eu acho que são dois fatores. Eu vou tentar explicar se ficar muito rococó, porque às vezes psicólogo tem uma linguagem muito rococó. Aí eu refaço a minha explicação. Uhum, Eu acho que a primeira vertente de análise é a personalidade do profissional. Todo profissional tem o direito de ser quem é, né? Então, se eu sou uma pessoa mais introspectiva e vou falar pouco e vou me ater, por exemplo, à parte mais técnica, explicações mais técnicas, eu tenho o direito de ser assim, eu sou assim. Eu uhum, não vou renegar a minha prática, nem desistir de ser, e continuar reconhecendo, por exemplo, variáveis biopsicossociais na construção dos processos, dos sintomas que eu estou atendendo, né, que eu estou escutando, que eu estou tratando, mesmo assim, a minha timidez está ali presente. uhum, Vai ter um outro que é mais expansivo, que conversa pra caramba, que entra dentro da casa da família e puxa, conversa com todo mundo, brinca um pouquinho com a criança que está lá, né? Vai ter aquele outro profissional que, é, perdão, que vai fazer um pouco mais de sugestão, né? Que vai propor coisas para além daquela terapêutica que ele está fazendo. Olha, eu estou vendo, talvez você precise pensar um pouco melhor no colchão que você está dormindo, ou na uhum, sua alimentação, ou sei lá o quê. E tem outros profissionais que vão falar assim: não, eu não fui contratado para falar disso, eu estou aqui só para fazer essa fisioterapia, que é essa ventilação mecânica. Não uhum, estou aqui para falar de outra coisa. Então, eu acho que a gente tem o direito de ser quem é. Isso define eh, limites e possibilidades das alianças terapêuticas. Então, vai ter paciente que vai querer aquele profissional mais direto ao ponto, que não conversa muito, porque ele gosta de ser atendido por gente assim. uhum, E vai ter aquele outro que vai querer uma companhia, uma pessoa mais calorosa, que dê mais tempo para conversas que não são só sobre o objeto, né, tema da prática. Eh, então isso depende, e a gente precisa estar em paz com quem a gente é, uhum, e entender que não é todo mundo que vai se vincular com a gente, sim, né. Ah, isso quanto mais você vai desenvolvendo a sua carreira, em qualquer área da saúde, você vai entendendo quem são as pessoas que costumam curtir mais o seu jeito de se posicionar como uhum, profissional, né. E tudo bem. Se não rolar essa química da aliança, profissional, terapêutica, que é necessária para o processo acontecer, você tem um monte de colegas que compõem uma rede, de conhecidos para quem você pode: "Olha, você tem mais o jeitão, do Rafael, vou mandar para o Rafael tem mais a ver com o seu jeitão", né. Então a gente, eh
precisa, em primeiro lugar, entender quem a gente é. Isso é a coisa mais importante para um profissional de saúde. Eh, a nossa formação ainda é uma formação, de teorias que, não se implicam com a pessoa do profissional, como se você tivesse que fazer uma certa asepsia de quem você é para se aproximar de um ideal, de uma postura profissional, tipo padrão ouro. Uhum, E isso faz com que muita gente se sinta fora da caixinha, uhum, faz com que muita gente se sinta culpado de não fazer daquele jeito. "Olha, mas eu sou tão diferente disso que os professores me disseram que eu tenho que ser. Eu tenho um jeito tão meu de lidar com essas situações, será que isso cabe dentro da minha profissão? Será que eu posso ser assim?", né. uhum, Eh, nós na psicologia entendemos que sim, entendemos que você tem o direito de ser quem você é. E isso é uma negociação sua com você e com o mundo, uhum, tanto com seus pares profissionais, né, quanto com os pacientes, né. E uhum. se tudo tiver marcado, regido por uma ética que tem a ver com os valores fundamentais do cuidado a esse paciente, tá tudo certo, a meu ver, tá tudo certo, entendeu? Muito bom. E outra parte que eu acho que é muito interessante, que eu acho que acontece bastante, né? Como você mesmo falou, tem perfis de pacientes que a gente se envolve muito mais, casos que a gente, né? Então, dependendo da complexidade do caso, e às vezes você vai até onde não tem mais tanto o que fazer, né? Vamos pensar assim, em questões práticas. Esse envolvimento e essa coisa incansável do terapeuta, existe um limite dentro desse processo, Alexandre? Ou a gente tem que realmente se envolver, ajudar de todas as formas possíveis? Como que funciona esse processo? Porque a gente entende que a gente não consegue solucionar, salvar o mundo, infelizmente, como a gente gostaria, né? Sim. Como que é esse limite em relação ao envolvimento, né, de casos e casos que têm essa complexidade ou com maior longevidade dentro da nossa terapêutica, né? Bom, eu acho que aí entra uma variável que a gente não falou ainda, que é como, se estrutura, a rotina do Uhum, profissional. Porque é diferente você fazer essa pergunta para um profissional que está trabalhando no SUS sem estrutura, uhum, ou lutando, né, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo o sucateamento do SUS, uhum, um profissional que está lutando ali para dar dignidade ao cuidado dele, sim, mas que está se esfolando ali para dar conta daquilo, né. O nível de desgaste desse profissional para lidar com a mesma patologia de um outro profissional que está dentro de uma instituição privada, que lhe garante tudo que ele precisa para ofertar um bom cuidado, uhum, né, que o perfeito. respeita, naquela, por exemplo, no tipo de tomada de decisão que ele gosta de fazer, que ele acha importante fazer com um profissional, né. Então todos os fatores que têm a ver com a ambiência do trabalho, eles estão correlacionados a essa resposta aí, até onde eu vou com cada paciente. Porque essa não é uma decisão individual, somente da minha vontade de ajudar aquele paciente, isso tem a ver com a estrutura, né. E muitas vezes nós estamos levando para o individual a responsabilidade que deveria ser da estrutura, né. O burnout, por exemplo, é uma categoria de padecimento psíquico, que nos atinge a todos, que somos profissionais de saúde. Antes de janeiro desse ano, ela era considerada uma categoria individual, assim, você teve burnout porque você tem algum problema na sua relação com o trabalho. Você é viciado demais no trabalho, isso é um problema seu. Você precisa ir para o psiquiatra, você precisa se tratar e voltar ao homo que a sua família merece, que a sua empresa merece, que o seu hospital merece. Vá se cuidar, porque o problema é seu. Em janeiro desse ano, a OMS fez diferente, mudou a classificação. Então, isso agora é um problema institucional. Então, se tem uma pessoa com burnout numa equipe, isso é um sintoma de um funcionamento da instituição. Isso muda tudo, porque nós estamos fazendo uma leitura estrutural
de um problema. E isso é diferente de você individualizar a responsabilidade para construir soluções para esse problema. Então, na hora que a gente se vê colapsado, em dúvidas sobre como lidar com um caso difícil, quanto mais sozinho a gente está, mais vulnerável para adoecer a gente fica, né? Então, essa pergunta, até onde eu vou, depende também do grau de solidão em que você está, ou do compartilhamento de decisões que você tem numa equipe inter, trans ou multidisciplinar, né? Do tipo de consequência que você acha que terá para a sua construção de carreira dentro daquela instituição, ter uma tomada de decisão menos ortodoxa, assim, né? Fazer uma tomada de decisão mais ousada para atender um paciente. Quem vai me ajudar a bancar essa minha decisão aqui? Ou eu vou sozinho nessa tomada de decisão, né? Tudo isso contribui para você decidir faço ou não faço. Eu acho que tem uma coisa legal, Alexandre, você podia comentar um pouco também, porque assim como o psicólogo, muitos fisioterapeutas têm uma condição de trabalhar como autônomos ou sozinhos, inclusive, dentro Sim. de um consultório, né? É, eu acho que boa parte do nosso público, na verdade, tem essa característica, né? Vão Ah, ter tá. outros perfis, mas muitos fisioterapeutas da área da musculoesquelética têm essa característica de ter o seu próprio ambiente. A gente falou um pouco disso no último episódio, né? O quanto que esse institucional que você falou, na verdade, não deixa de existir porque é uma empresa de uma pessoa só. Na verdade, são rituais e artefatos que esse profissional acaba criando muitas vezes com os seus pacientes que seja, que fazem essa construção do institucional. Mas como é que você vê isso assim? Como é que você vê esse profissional autônomo e como ele poderia lidar talvez de uma forma diferente com as suas próprias emoções e emoções alheias que ele enfrenta no dia a dia? Bom, o autônomo, né, todo profissional de saúde autônomo, ele tem um problemão para administrar que é quem vai dizer não, né? O não é a palavra mais doce que nós precisamos aprender a dizer. Não tem palavra mais importante para a gente aprender a dizer do que não. Porque quanto mais a gente cresce, mais vai ter aquela pessoa que vai ser um colega, que vai ser um paciente, que vai dizer assim: olha, esse caso aqui tem que ser para você, Leandro. Tem que ser para você, Rafael. Assim, eu não vejo outra pessoa para atender esse caso, né? Por exemplo. E isso tem um poder sedutor muito grande. É uma sedução. É tipo a sereia que pode te levar para o fundo do lago, sabe? Porque isso mexe com o nosso ego, isso mexe com a nossa vontade de ser reconhecido, de ajudar os outros genuinamente, né? De ser generoso com a nossa profissão. Mas quando você tem um chefe, você tem o limite colocado pelas regras institucionais. Você trabalha aqui de 8 às 17, de 8 às 18, ou você vai fazer um plantão de 12 horas a cada X tempo, e a sua função está aqui definida por esse instrumento aqui, e é isso que você vai fazer, e você bate o cartão ali e vai embora para sua casa. Quando você é dono do seu próprio negócio, né, você é que vai colocar essa fronteira. Então, o grande problema do profissional de saúde que trabalha de forma liberal privada é essa fronteira entre o trabalho e o resto da vida. E essa fronteira está cada vez mais tênue, está cada vez mais difusa, porque hoje nós temos um, um bichinho chamado WhatsApp, que é uma máquina de enxugar gelo, né? Que você responde uma mensagem, chegam 30 para você responder do paciente, né? E os pacientes sempre começam a mensagem com: Leandro, eu sei que você é um cara muito ocupado, vírgula, mas. Pronto. Ele já cumpriu a função dele de ser educado e ele não vai deixar de te perguntar isso, seja um sábado à tarde, seja uma sexta-feira às 10 horas da noite, e isso pode não necessariamente apontar para uma urgência. A rigor,
né? O WhatsApp criou uma deturpação na relação dos pacientes com os profissionais de saúde, que a gente perdeu a noção do que é urgência. Então, qualquer coisa, existe uma fantasia de disponibilidade absoluta do profissional de saúde para os seus pacientes, sobretudo aqueles que trabalham de forma privada. Porque, pela sociedade capitalista, eu estou comprando o seu trabalho a partir da sua contratação de forma privada. Então, isso é uma armadilha. Então, isso é muito importante que a gente aprenda a colocar essa fronteira, porque senão a gente adoece, e senão a gente sucumbe a esse excesso de demanda, né? Então, isso é um problema da vida do profissional autônomo. O outro problema da vida do profissional autônomo é, que em equipe, né, quando a gente está institucionalizado, a gente às vezes se beneficia pelo diálogo com outros colegas, e esse diálogo ajuda a gente a construir terapêutica, né? Tira dúvida, pede opinião, a gente vai se sentindo, inclusive, mais leve diante de casos que são mais pesados, né? E o consultório particular, ou home care particular, como no caso de vocês, ele é uma experiência de profunda solidão, nesse sentido. Então, também tem esse impacto, né? Agora, tem a beleza de você poder usar o seu tempo a seu favor, manejar os seus horários, né? Definir, eu só vou trabalhar de tal dia a tal dia, eu vou fazer um feriado aqui mais longo porque eu preciso descansar, eu não pego gente em tal hora porque não funciona bem nessa hora, né? Eu tenho como fazer uma série de remanejamentos da minha vida para o trabalho ficar mais confortável. Mas é interessante que, apesar disso, não é isso que a gente vive. O que a Uhum, gente vive é a exaustão. Por isso que eu escrevi um livro chamado A Exaustão no Topo da Montanha, que eu estava cansado de escutar profissionais de saúde na pandemia falando da exaustão. A uhum, gente tinha um motivo a mais para viver isso, que era a pandemia da Covid-19, mas é um fenômeno que está colocado no século XX como um fenômeno cultural, né? O uhum, trabalho como uma ideologia, o trabalho como uma forma de vida, né? O trabalho como a principal matriz da minha identidade. Então, a dificuldade de construir fronteiras, quase como se eu tivesse que pedir desculpa por não estar trabalhando, uhum, né? E isso colapsando as outras áreas da vida, colapsando a minha vida amorosa, colapsando a vida familiar, vida com filhos, os momentos de lazer, né? eh, as, as- os momentos em que eu quero estar sozinho, com os meus amigos. Então, essa gestão do espaço e do tempo para as outras áreas da vida, eu considero o maior desafio de nós que trabalhamos de forma privada. Eu também sou um profissional assim, né? uhum. Eu não trabalho institucionalizado, então eu tenho esse desafio, ainda mais aqui, desse jeito virtual, você já está dentro de casa, você já está na sua casa. Isso é Uhum. uma grande armadilha, Sim, né? Isso é uma grande armadilha. muito bom, muito bom. E é realmente, né? Acho que tem um processo até de autoconhecimento para entender como que a gente funciona e o que, que seria mais agradável dentro disso, né? O excesso de liberdade também bagunça, porque você pode fazer tudo a qualquer momento, né? Isso acaba complicando muito, né? Mas só mudando um pouquinho de foco, que eu acho muito interessante até a gente entender como que funciona e como que a gente lida com muitas frustrações, muitas perdas, né? Acho que dentro da nossa profissão. E eu acho que é uma coisa que a gente também é muito pouco preparado para lidar com, né? Então, acho que é bacana a gente conversar um pouquinho sobre esse processo de frustrações profissionais. A gente, como falei anteriormente, a gente não resolve todos os casos, né? Depois de um certo tempo com maturidade, você vai entendendo que você realmente fez o que você poderia ter feito, né? Mas eu percebo que de início, em especial, as pessoas têm esse excesso de dificuldade de falar assim, cara, errei, falhei, e aí você fica toda hora meio que se culpando dentro desse processo, né? Eu não sei como que isso funciona dentro da psicologia, como você falou, o Tudo tempo é muito igual, longo, né? tudo E, igual.
E como que a gente aprende a lidar com tanta frustração, já que a gente não consegue salvar os nossos mundos, nenhum dos outros, sempre. Veja bem, eu acho que essa sua pergunta é maravilhosa. Eu vou juntar com um pedaço da outra pergunta que eu acho que eu não respondi sobre o home care, né? Uhum, Entrar na casa das pessoas significa você conhecer uma nova cultura. Então, eu uhum, diria assim, na hora que a gente vai visitar um país novo, né, qual que é a nossa condução? A gente primeiro estuda, lê algumas coisas sobre aquele país, uhum, né, procura saber sobre o que tiver acesso. Mas na hora que a gente chega, a gente pergunta: como é que vocês fazem isso? Como é que vocês comem? Como é que, né, aquela igual a propaganda do Globo Repórter, onde vivem, como comem, como vivem, e tal. Cada família é um mundo novo. uhum, Gente, eu gosto de pensar, eu também já atendi em home care. E eu gosto de pensar cada família como uma cultura nova, um país novo que eu estou entrando. Então, se a gente vai passar a conviver a partir do nosso trabalho com aquela cultura, eu acho que vale a pena, na anamnese, a gente conhecer sobre o funcionamento familiar, uhum, conhecer sobre as coisas que são importantes para aquela família. Porque, de repente, você vai trabalhar no meio de coisas que são sagradas para a família. Né? Por exemplo, digamos que você vá entrar na casa de uma pessoa e ela é, digamos, espírita kardecista, e toda segunda-feira, 8 horas da noite, ela faz a leitura do Evangelho, e você é justamente o horário que você está saindo da casa dessa pessoa. E tem um tipo de ambiência para ela, para aquele ritual acontecer bem. Né? Então, eu acho que é importante a gente saber como é que isso, o que que isso representa para aquela pessoa, né? E a gente está lá tratando o paciente e ele está lá preocupado com a hora porque vai ter o evangelho. E ele se desconecta da nossa sessão porque já está lá no outro lugar. Ele já está lá. Então, esse tipo de coisa, quando a gente já trabalha em home care, isso é muito importante. A gente entender alguns pontos do funcionamento familiar que são importantes, às vezes, para o sucesso do tratamento. Às vezes, o nosso paciente tem uma relação muito próxima com alguém da família e ele está sempre pedindo opinião para essa pessoa. Né? Por exemplo, quando é um adolescente, né, tem um adulto ali que é a referência dele. Que ainda mais quando ele está ferido, traumatizado, né, se sentindo menor, ou por um traumatismo, ou por uma dor psíquica, ou pelos dois, né, tem um adulto ali que é a referência dele, você vai sacando, né, de repente se você precisar de alguma coisa mais difícil desse garoto, vale a pena conversar com aquele adulto, que você já viu que é fundante no processo de decisão dele. Então, se você fizer uma aliança com aquele adulto ali, explicar para ele do que se trata, né? Olha, eu vou precisar na semana que vem de uma coisa que vai ser um pouco mais difícil, mas eu quero aqui conversar com você e quero ver como é que você acha que é a melhor maneira de eu me aproximar do fulano, do meu paciente, para ele poder aderir melhor a essa prescrição que eu vou fazer para ele. Né? Então, isso são sensibilidades, né, que a gente vai percebendo dentro do home care. Né, e entrando ali com muito respeito, com muita delicadeza, aos poucos, né, para poder entender, porque a família pode ser ou uma instituição que está contra o seu trabalho ou que está a favor. Né? Isso depende do jeito que você vai se vincular a ela. Né? Eh, então, eu acho que isso é importante para todo mundo que trabalha com home care. Bom, agora, né, que eu respondi a pergunta que tinha faltado, eu vou responder a pergunta que você me fez. Que a história do fracasso, gente, quando a gente fracassa, eh, a gente vive, né, nas profissões de saúde,
uma, uma culpa muito grande. A profissão de saúde, ela tem uma coisa muito desumanizada para o profissional, que é você não pode errar, né? O único lugar que você pode errar é no estágio da faculdade. Uma vez que você está formado, você não pode mais errar, né? E isso é desumano, sobre-humano, isso não tem nenhuma condição disso ser assumido como uma verdade da nossa vida. Nós vamos errar. Então, o que que a gente faz quando a gente erra, né? Quando a gente manda mal mesmo, manda mal, mandei mal. Bom, a gente vai precisar fazer uma reparação do vínculo. Quando a gente manda mal, o vínculo fica frágil. Às vezes o paciente pensa até em desistir, o paciente pensa até em não voltar. O paciente te liga e fala: olha, eu não quero mais. Tem gente que é mais direta, que tem mais coragem de dizer as coisas na lata, né, que chama assertividade, essa característica humana. Tem gente que é mais assertiva e vai falar assim: ó, Leandro, não gostei do jeito que você falou comigo, eu não quero mais trabalhar com você, tá? A partir de semana que vem, eu vou procurar outro profissional para continuar a fisioterapia aqui comigo. Obrigado. E haja terapia para a gente escutar esse tipo de coisa, né? Lá vamos nós para a nossa terapia pessoal. Mas tem aquele paciente que vai simplesmente desaparecer, vai te dar um ghosting, né? O paciente vai sumir. E de Sim. repente não responde mais, não te dá mais notícia, não vai ter ideia do que foi que aconteceu, né? Uhum. Isso é muito angustiante para o profissional de saúde, Uhum. porque a gente precisa criar. E aí eu acho que isso é importante mesmo para cada um de nós. Quando acontece esse desaparecimento de um paciente, a gente precisa construir uma hipótese sobre isso. A gente precisa fechar, como se a gente fosse fechar aquele prontuário, né, fazendo uma análise dessa deserção, uma análise desse desaparecimento. Assim, olha, o que aconteceu com essa pessoa aqui, na minha hipótese, foi isso. Mas você tem uma história para se dizer sobre aquilo. E uma história de preferência que te implique, ou seja, que não seja só culpa do outro, mas que você também possa se fazer perguntas sobre o que terá acontecido com a nossa relação terapêutica, né, para que ele tenha decidido fazer isso. Talvez você nunca vá chegar a escutar dele qual foi o real motivo, mas ter uma hipótese é muito importante. É muito menos angustiante do que ficar no completo vácuo. Sim. Agora, você trouxe uma outra coisa que não é sobre a, a- o fracasso, é quando a gente está diante de um problema de um paciente que não tem cura, Uhum. né? Por exemplo, você citou a fibromialgia, Sim. né? Então, como é difícil a gente tratar pessoas com fibromialgia, né? Eu já atendi várias pessoas. Então, é muito doloroso, é muito penoso do ponto de vista emocional, porque você queria ter uma saída para aquela dor, né? Aquela pessoa vem toda semana falando assim: olha, tá insuportável essa dor, né? Eu não estou conseguindo dormir, eu estou ficando mal-humorado, eu estou limitando várias ações da minha vida, eu, não, eu perdi a vontade de fazer várias coisas porque eu sinto que eu vou viver com dor, então eu não quero mais ver gente, Uhum. né? Eu reduzo meu contato social, enfim, a pessoa vai te dizer um monte de coisa. Como é que é escutar isso? Eh, Quando a gente não tem uma alternativa de cura para a pessoa, quando tem uma cura para aquela patologia, para aquele problema, beleza. Você vai tranquilizar seu paciente e falar assim: olha, tem uma terapêutica aqui que vai se tratar de dessa, você vai fazer essa cirurgia, depois você vem para cá e você vai fazer sessões e não sei o quê, nananana, e a gente vai em X tempos, em X semanas, você vai Uhum. estar bom igual um coco. Beleza. Quando tem isso para você dizer para um paciente, Aí tá é o lindo. melhor dos cenários, Uhum. né? Agora, quando você não tem isso para dar, você não fica completamente sem função ali, Uhum. porque
uma das nossas funções é acompanhar a pessoa. Uhum, Eh, Muitas vezes a pessoa não tem ninguém para falar daquilo. uhum, A família já está de saco cheio de escutá-la reclamar da dor dela, né. Então, a nossa função nesse momento é deixar ela escoar um pouco dessa tristeza, desse desespero, né, eh eh, e se colocar à disposição para mitigar os efeitos dessa situação, né. Eu estou aqui para a gente minimizar as coisas, né. Há sim, coisas sim que a gente pode fazer por isso, né. Deixa eu ver aonde está doendo mais hoje, né. Eu uhum, sei que vocês fazem isso, sim, né. Deixa eu ver onde é que está pior hoje, conta para mim, né. E é, aí essa atenção, esse olhar, essa curiosidade, esse interesse genuíno pela história do outro, isso uhum, é terapêutico. sim, Você já está fazendo muito. Fora que vocês fazem todo o trabalho lá manual que vocês fazem lindamente, mas é importante a gente, eh, não achar que a gente só é bem-sucedido quando a gente oferta um panorama de cura, uhum, né. A gente é muitíssimo importante quando a gente trata de questões crônicas, uhum, né. Quando a gente trata do que não tem cura, mas o que tem acompanhamento. Se a gente está acompanhando uma patologia crônica numa determinada história de vida, a gente está acompanhando uma pessoa, uhum. como ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo com essa situação na vida dela. Sim, é legal e bacana que eu tenho repetido em algumas aulas muito que acolhimento é intervenção, né? Porque o fisioterapeuta está muito ligado a intervenções ser algo prático, algo manual, alguma coisa que você faz, né? E esse processo, desde uma dor aguda, uma crise que o paciente tenha, ou como você falou, o paciente que é mais persistente, mais crônico, a gente é um mix de esperança e acolhimento com ele, né? Porque tem hora que eu tenho que dar uma esperança nova para ele, tem hora que ele não precisa de mais esperança, ele só precisa de um acolhimento realmente, como você falou, de Nossa, que escuta. lindo isso que você falou, concordo muito. Sim, acho lindo o jeito que você colocou. E é uma complexidade, né? Porque às vezes a gente quer fazer algo para alguém que a gente não consegue, né? E eu acho que conseguir entender isso acaba satisfazendo um pouco mais até do nosso lado, né? Então acho que isso é muito bacana. Só para a gente, né? Eu gostei muito da fala que você teve no começo, quando você falou principalmente do ambiente domiciliar, e é uma das grandes dificuldades, eu acredito, do fisioterapeuta, é sair desse olhar do exame físico, do que a gente consegue ver, e conseguir colher informações dentro desse contexto. Eu acho que o psicólogo naturalmente já vai para essa direção do olhar o macro, né, de tudo que está envolvido. O fisioterapeuta tem, eu percebo uma dificuldade muito grande de perguntar sobre outros aspectos ou conseguir colher informações de fora dessa queixa, porque não é a dor no joelho, como você falou, né? Às vezes não é só a dor no ombro, é a história que está atrás dessa dor no ombro, né? Ou é Hoje, como a minha mãe está lidando com a minha dor no ombro, sim, entendeu? O quanto a minha dor no ombro irrita a minha mãe. E minha aham, mãe acha que eu não deveria estar sentindo dor, né. exato. Então, assim, e dessa forma, eu não acho que tem que ser um interrogatório, você não vai ficar perguntando, e aí, como é que tá o trabalho? E aí, como é que tá a família? Não é uma pergunta direta e Isso. reta, né? Como que você daria de dica, assim, para conseguir abordar esses aspectos extra, consultórios, contextuais, já que muitas vezes até o paciente não sabe que o fisioterapeuta lida com isso. Então, muitas vezes, né, a gente tem sutilezas para conseguir perceber alguns desses aspectos, mas eu acho bacana escutar do teu lado que é um pouco mais treinado, muito mais treinado que a gente, né, para colher essas informações, como que a gente pode chegar nessas informações. Olha, vamos pegar pela definição de saúde como bem-estar Uhum, biopsicossocial, que funda essa abordagem aí em que vocês também estão, inseridos, né. Para a gente pensar assim, o aspecto biológico da anamnese está garantido por todas as perguntas que você vai fazer sobre como o funcionamento do corpo, dos órgãos, daquele órgão que está fraturado, enfim, do local em que você vai ser chamado a trabalhar, ou um olhar mais integral para o funcionamento daquele corpo naquele momento. uhum, Bio. O psico.
é como a pessoa está sentindo o processo de adoecimento. Uhum. Como é que você fica quando você fica doente? Essa é uma resposta muito singular, né? Tem gente que fica mais irritado quando está doente, tem gente que fica mais hiperativo quando está doente, fica mais ansioso, tem gente que fica entristecido, tem gente que fica culpado de estar doente. Então, isso é importante você saber. Como é que a doença atravessa a emoção da pessoa? Como é que aquela doença está atravessando, né? O que que isso está impedindo você de fazer? Que tipo de coisas da sua rotina não estão sendo possíveis ser feitas, perdão, por conta disso que você está vivendo aqui agora, né? O que que você está precisando restringir na sua vida para se centrar nesse tratamento, né? Às vezes é uma restrição financeira, às vezes é uma restrição comportamental, por exemplo, eu não vou poder jogar bola. Eu jogava bola com os meus amigos toda terça-noite por causa dessa contusão, que eu não vou poder jogar bola. Bom, a gente não pressupõe a importância de jogar bola para aquela pessoa, a gente pergunta: "E por que é tão importante para você jogar bola?". Deixa a pessoa responder, né. E o social tem a ver com todo o ambiente, de rede de apoio, né, de reconhecimento social. Então, por exemplo, eu estou aqui com fibromialgia, que é uma dor que não tem fratura, que a fratura ela tem por exemplo, todo mundo fala: "Ô, coitado, fraturou, tá tudo bem", seja na muleta, na cadeira de rodas ou só no gesso, todo mundo vê, tá ali visível, né, você convoca a compaixão, com o gesso, com a órtese, sei lá o quê. Mas e a fibromialgia, que não tem nada disso? É só uma pessoa reclamando de dor, né. Então aí você tem pessoas, por exemplo, que vão falar: "Ela é uma exagerada, ela reclama demais, nossa, ela virou uma velha, ela reclama de dor o dia inteiro, é insuportável", né. Não é possível, não é verdade que ela está ótima, ela não tem nenhum pedaço do corpo dela fraturado. Ou vai falar assim: "Nossa, eu fico tão arrasado de ver fulana reclamando dessa dor que eu não consigo estar perto dela, eu me afastei dela". Sim. Ou ela é Então poliqueixosa, ou é a pessoa que você tem dó da pessoa, né? Então você são os tem dois dó, isso. Então, sentimentos horríveis. então o social tem a ver com o efeito desse adoecimento no mundo social dela. Uhum. Né, por conta disso aqui eu perdi meus amigos, eu não estou conseguindo, né, por exemplo, é diferente uma pessoa que é um esportista, né, uma pessoa que trabalha com o corpo, que é um atleta, quando ele tem qualquer lesão, isso tem uma interferência magnífica, magnânima na vida dele. Uhum. Né? Se isso for uma coisa de uma pessoa que trabalha no escritório, a vida dela segue quase que normalmente. Sim. Ela pode colocar o pé dela ali, né, e continuar aqui trabalhando normalmente, do mesmo jeito que ela trabalhava. Então, o ambiente determina muitas coisas sobre o curso do tratamento, né. Isso tem a ver com quem a pessoa é, extrato socioeconômico, a Uhum. idade, se ela está morando sozinha ou não, né. No caso de vocês, por exemplo, uma pessoa que fratura uma perna e mora sozinha, Uhum. eh, é muito mais custoso, ela pode ficar com medo, né, de estar sozinha, quem que vem cuidar de mim, né? Se eu cair aqui, depois não conseguir me levantar, o que que eu faço com isso? Então, o social tem a ver com toda essa ambiência da vida da pessoa. Então, a gente pergunta sobre esses três aspectos. Se a gente conseguir fazer perguntas que abordem a essas três dimensões, eu acho que está de bom tamanho. Uhum. Perfeito, perfeito, muito bom.
Alexandre, infelizmente, a gente está nos momentos finais. Cada pergunta dessa acho que gerava um episódio diferente, né? E a gente poderia ficar aprofundando, mas eu preferi a gente conseguir passar por diversos pontos. Queria que você deixasse sua mensagem final aí, porque foi uma conversa muito rica, assim, foi muito bacana, assim, poder escutar de ti essas coisas. Ó, eu quero deixar um abraço para os meus amigos fisioterapeutas. Assim, eu sempre tive muita admiração pelo trabalho de vocês e eu vou explicar por quê. O psicólogo, ele tem um certo delírio de grandeza, que ele acha que a gente vai fazer, né, a gente acha que a gente vai fazer grandes revoluções na vida da pessoa e que a pessoa vai largar, assim, numa terapia, assim, a pessoa larga o relacionamento abusivo, muda de carreira, e assim, resolve a vida dela e muda tudo, né? É, tipo, imaginar que se a Maria Bruaca fosse a minha paciente, ela ia largar o Tenório, ia casar com Alcides, ia dar conselhos amorosos para as mulheres do Pantanar, entendeu? Ela ia fazer e acontecer. Então a gente tem esses delírios de grandeza com a profissão. E eu sempre aprendi com vocês, fisioterapeutas, a celebrar as pequenas vitórias, sabe? Porque às vezes a mudança, o conceito de mudança e o conceito de avanço no tratamento por parte do olhar do fisioterapeuta é um conceito muito mais refinado, sabe? Eu sinto vocês e vejo vocês celebrando pequeníssimas vitórias de um paciente, né, Uhum, que dão muito trabalho para vocês e para eles. Em inúmeras sessões de fisioterapia, o dedinho começa a movimentar um pouquinho melhor e vocês super celebram isso. Então, isso sempre foi um aprendizado para mim como psicólogo. Prestando atenção em vocês, eu prestava atenção em como eu eh, fazia internamente a celebração dos ganhos dos meus pacientes. Então, eu quero agradecer e dizer que eu acho vocês bárbaros nisso. E no mais, dizer que assim, é uma alegria poder conversar aqui com vocês dois. Eu acho que o diálogo fora da profissão é um dos diálogos que mais me interessa, né? uhum, Porque romper essas fronteiras disciplinares para mim é chegar numa concepção de saúde mais próxima do que eu acredito. Então, toda vez que eu estou conversando com gente de outras categorias, eu fico muito feliz. Então, eu que agradeço o convite de ter podido estar aqui. Já que você falou no início, eu vou deixar aqui o meu jabá. por favor, Quem isso que eu ia quiser falar. pode me seguir no Instagram, @Alexandre Coimbra Amaral. Eu estou sempre postando lá questões em relação à saúde Uhum, mental. E o podcast Cartas de um Terapeuta, que está nos principais tocadores de podcast aí. Ele quem quiser escrever uma carta, falar da sua questão, eu sempre respondo as cartas, trazendo as histórias de forma anônima, eu mudo o nome da pessoa, às vezes eu mudo uma característica ali, se ela mora numa cidade muito pequena, eu dou uma mudada ali na história, ou eu omito alguns dados, porque em cidade pequena você sabe que a coisa é facílima de você identificar quem é, sem dúvida. né? Então, eu faço algumas alterações ali para a pessoa realmente se sentir num espaço de segurança para ela poder Uhum. falar da história dela e poder ter com toda a ética da confidencialidade, que é a ética do trabalho do psicólogo, a gente poder conversar sobre aquele drama. Então, Cartas de um Terapeuta é um podcast que está aí no ar já há 20 episódios, é um podcast novo, mas que tem me dado muita alegria. Muito bom. Alexandre, muito obrigado novamente. Se alguém escrever a carta escutando esse episódio, não se esqueça de falar que vocês escutaram esse episódio e mandar literalmente, porque o Alexandre realmente é uma pessoa que lê, ele é uma pessoa muito, muito fácil, muito acessível. Isso é uma característica muito humana dele, né? Uma pessoa muito para agregar. Queria realmente agradecer esse seu tempo, essa conversa, e com certeza isso vai ajudar muito nossa profissão. Então, um grande abraço, Alexandre, Rafael. Um grande abraço para todo mundo. Não esqueçam de curtir, compartilhar e enviar para o máximo de pessoas possíveis. Um grande abraço. Valeu.